Tribunal de Contas capacita gestores públicos sobre demonstrações contábeis. E ainda, mais de R$400 mil terão que ser devolvidos aos cofres públicos. Primeira Câmara analisa 40 processos. Segunda Câmara determina devolução aos municípios de Brasilândia e Naviraí. Começa agora mais uma edição do TCE na TV. Com um modelo de gestão preventivo e pedagógico, o TCE-MS, por meio da Escola Superior de Controle Externo, promove o curso Análise das Demonstrações Contábeis para controladores internos dos jurisdicionados. O principal foco da capacitação foi apontar as irregularidades mais recorrentes detectadas nas auditorias. Ministrado pelos auditores substitutos de conselheiros Célio Lima de Oliveira e Patrícia Sarmento, o curso trouxe em discussão as irregularidades recorrentes detectadas no âmbito da auditoria. Nós temos um problema grave com relação às notas explicativas, né? Nosso jurisdicionado, quando a gente solicita a nota explicativa, eles têm nos demonstrado teorias a respeito das demonstrações. O que quer dizer o balanço orçamentário? O que quer dizer o balanço orçamentário, todo mundo sabe. O que nós queremos, o que nós buscamos do nosso jurisdicionado é que ele contextualize como ele atua. O auditor Célio Lima destaca que o treinamento é imprescindível para testar o conhecimento que os gestores públicos estão tendo em relação à informação contábil. A gente tem percebido é que muitas das irregularidades que a gente tem detectadas, elas decorrem de falta de conceituação em relação aos normativos legais que regulamentam a apresentação desses dados. Então esse é o nosso objetivo, trazer esse nivelamento, demonstrar irregularidades que podem ser sanadas com a implementação de um controle interno específico para a verificação dessas irregularidades de forma prévia. Isso vai viabilizar o quê? O menor número de reprovação, de parecer, emissão de parecer para a reprovação dessas contas de governo, em vista de irregularidade detectada na má formatação desses demonstrativos contábeis. Então esse é o nosso desejo. 40 processos foram analisados pelos conselheiros do TCE-MS durante a sessão da primeira Câmara realizada no dia 3 de outubro. Mais de R$70 mil terão que ser devolvidos ao município de Ribas do Rio Pardo. O conselheiro Ronaldo Chadid detectou irregularidades da execução financeira do contrato administrativo celebrado entre o município de Ribas do Rio Pardo e a empresa Supermercado Nogueira Limitada, tendo como objeto o fornecimento de gêneros alimentícios para diversas secretarias municipais e ainda determinou a devolução de mais de R$70 mil. Processo 676/2004, referente ao descumprimento da decisão simples 02.365/2006, exarada pela segunda Câmara desta Corte de Contas, na qual foi apontada a irregularidade da execução financeira do contrato 166/2003, celebrado entre o município de Ribas do Rio Pardo e a empresa Supermercado Nogueira Limitada. Acolho parcialmente o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e voto pela impugnação do valor de R$ 75.458,88, em razão da irregular execução financeira do contrato, responsabilizando o ex-prefeito municipal, senhor Robertson Luiz Moreira, pelo ressarcimento dos valores impugnados aos cofres do município de Ribas do Rio Pardo, pela comprovação dos autos de efetivo ressarcimento dos valores impugnados aos cofres do município, sob pena de execução judicial, e pela remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual via Ministério Público de Contas para apuração de eventual prática de crime de responsabilidade e ou de ato de improbidade administrativa.
No contrato administrativo celebrado entre a Prefeitura Municipal de Coxim e a empresa Alto Posto NECA Limitada, tendo como objeto a aquisição parcelada de combustível comum, o conselheiro Gerson Domingos votou pela irregularidade da execução financeira do contrato. Processo 15.769/2013 do contrato administrativo 68/2013 da Prefeitura Municipal de Coxim com Alto Posto NECA, interessado Aloysio Comete São José, prefeito municipal à época. Voto pela regularidade do procedimento licitatório do contrato, dos 14 termos aditivos e pela irregularidade da execução financeira e pela aplicação de multa de 100 UFERMS ao interessado pelo não encaminhamento de documentos da execução financeira. A análise de processos realizado pelos conselheiros da segunda Câmara resultam em quase R$16 mil em impugnações para Brasilândia e Naviraí. Veja os detalhes. 20 processos foram analisados pelo conselheiro Irã Coelho das Neves, sendo 9 irregulares. No processo sobre aquisição de materiais para a limpeza das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Naviraí, o conselheiro concluiu pela irregularidade e ilegalidade da execução do contrato. Processo número 14.350 de 2014 do Fundeb de Naviraí, tendo como responsável o senhor Ciro José Toaldo, gerente de Educação e Cultura. O voto é pela regularidade e legalidade da formalização da nota de empenho de número 4.495 de 2014, emitida em favor da microempresa Potencial Comércio e Serviço Limitada, pela irregularidade e ilegalidade da etapa de execução financeira, pela impugnação da quantia de R$ 5.400 e, por fim, pela aplicação de multa ao responsável no montante equivalente a 30 UFERMS. O conselheiro também determinou a devolução de mais de R$10 mil ao município de Brasilândia. Processo número 4.655 de 2014, da Prefeitura de Brasilândia, tendo como titular o senhor Jorge Justino Diogo. O voto é pelo julgamento do convênio número 6 de 2013, celebrado com a Associação dos Universitários de Brasa, como contas irregulares, e pela impugnação da quantia de R$10.500 sob a responsabilidade do mencionado autoridade e pela aplicação de multa de 30 UFERMS ao responsável. Mais de R$400 mil terão que ser devolvidos por gestores e ex-gestores públicos. A decisão foi tomada durante a sessão do Pleno, realizada no dia 5 de outubro, em que foram analisados 83 processos. Sob a relatoria do conselheiro Irã Coelho das Neves, ficou um total de 10 processos, determinando a devolução de valores impugnados ao erário de Cacilândia. Processo número 18.555 de 2016, que trata do relatório de auditoria número 1 de 2016, levado a efeito no município de Cacilândia, abrangendo os atos e fatos praticados pelo senhor Carlos Augusto da Silva, no período de janeiro a dezembro de 2013. Acompanhando o parecer do Ministério Público de Contas, o voto é no sentido de que a decisão seja prolatada nos seguintes termos: pela irregularidade e ilegalidade dos atos e fatos consignados no item 9, alíneas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e K do relatório de auditoria. Pela impugnação no valor de R$ 122.172,49, sob a responsabilidade do senhor Carlos Augusto da Silva, correspondentes aos pagamentos de diárias aos beneficiários identificados nos autos, desprovidos dos respectivos relatórios de viagens e concedidos de forma sistemática em desconformidade com as disposições constitucionais e legais aplicadas à espécie. Pela aplicação de multa no valor equivalente a 100 UFERMS imputada ao então responsável, pela concessão do prazo regimental para que o senhor Carlos Augusto da Silva promova o recolhimento da multa ao FUNTECI e do montante impugnado aos cofres do município de Cacilândia e, no mesmo prazo, promova a comprovação nos autos sob pena de cobrança judicial. E, por fim, pela recomendação ao atual ordenador de despesa, no sentido de que adote providências visando suprir os defeitos análogos aos apontados neste voto, a fim de que não haja reincidência. A conselheira Marisa Serrano analisou 31 processos, sendo que em 3 processos determinou pela devolução de valores impugnados para Porto Murtinho, Ponta Porã e Laguna Carapã. Processo 15.038/2015 da Câmara de Ponta Porã, responsável Caio Augusto César de Souza Moraes, é uma auditoria também em que acompanha em parte
a CCE e o Ministério Público de Contas, e voto pela irregularidade dos atos e procedimentos administrativos apontados no relatório de auditoria abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2013, pela aplicação de multa regimental ao ordenador de despesa à época, no valor correspondente a 150 UFERMs, e pela impugnação de R$ 146.306,06, referente a sessões extraordinárias pagas irregularmente, atribuindo tal responsabilidade ao Sr. Caio Augusto César de Souza Moraes, que deverá restituir a respectiva quantia aos cofres municipais, acrescida de juro de mora e correção monetária, e pela recomendação ao atual gestor, nos termos consignados no voto. Processo 15.029/2015 da Câmara de Porto Murtinho, responsável Marco Guimarães, auditoria, que acompanha a CCE e o Ministério Público de Contas, e voto pela irregularidade dos atos e procedimentos administrativos apontados no relatório de auditoria, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2013, pela aplicação de multa ao ordenador de despesa durante o período inspecionado no valor correspondente a 150 UFERMs e pela impugnação de R$ 147.049,98, atribuindo tal responsabilidade ao Sr. Marco Andrei Guimarães, que deverá restituir a respectiva quantia aos cofres municipais, acrescida de juro de mora e correção monetária, referente às seguintes despesas irregulares: R$ 3.350 referente às diárias, R$ 49.000 referente às verbas indenizatórias e R$ 94.699,98 referente às sessões extraordinárias. Processo 15.043 de 2015, da Câmara de Laguna Carapã, responsável Militão de Mello, é uma auditoria em que eu acompanho em parte a Sexta e o Ministério Público de Contas, e voto pela irregularidade dos atos e procedimentos administrativos apontados no relatório de auditoria, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2013, pela aplicação de multa ao ex-presidente da Câmara e ordenador de despesa durante o período inspecionado, no valor correspondente a 150 UFERMs, pela impugnação do valor de R$ 8.247, referente a despesas realizadas irregularmente com hospedagens e refeições, atribuindo tal responsabilidade ao Sr. Militão Miranda de Mello, que deverá restituir a respectiva quantia aos cofres municipais, acrescida de juros de mora e correção monetária. O conselheiro Osmar Jerônimo relatou 35 processos entre recursos, auditorias, prestação de contas de gestão, orçamento e apuração de responsabilidade. Quanto ao processo número 23.467/2016 da Prefeitura Municipal de Carapó, Manuel Vias é o titular. É um relatório de auditoria número 11 do ano de 2015. O período examinado foi janeiro a dezembro de 2014. Acolho o parecer ministerial e voto no sentido de declarar legal e regular os atos praticados pelo responsável a ser nominado na gestão da Prefeitura Municipal referente ao exercício do ano de 2014. Aplicar multa responsável acima nominado no valor de 300 UFERMs. Determinar ao responsável pelo órgão, se ainda não a fez, a remessa a este Tribunal de Contas dos contratos número 4 e 92 do ano de 2014 do convênio 1 do ano de 2014. O TCE na TV fica por aqui. Para mais notícias, acesse o nosso site www.tce.ms.gov.br e nas redes sociais é facebook.com/TCEMSOficial e no Twitter é @TCEOficial. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana. Fábrica Verde apresenta Onça Pintada. Se o reino animal praticasse esportes, a onça pintada seria uma atleta completa. Ela corre, nada, escala, salta, tanto que seu nome, Jaguará, em Tupi-Guarani, significa aquele que mata com um salto. Grande caçadora, a onça pintada usa a camuflagem da pele para confundir a presa. A força da mordida é capaz de paralisar animais grandes. De hábitos noturnos e solitária, só é vista acompanhada na época do acasalamento. Quando dá cria, nascem de 1 a 4 filhotes. A expressão virou onça é inspirada na mãe onça, que defende ferozmente as oncinhas. Mas mesmo com tanta força, o maior felino das Américas está ameaçado de extinção. É que as florestas onde habita estão sendo devastadas. Não é para a mãe natureza virar onça?